Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, com saúde e vida. O que eu poderia pedir mais a Deus? Deus é fiel, não é, meus irmãos? E como vocês estão? Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês no livro de Lucas 13, capítulo 13, versículo 6 a seguir. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto. Não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo, ele disse-lhe: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque, e se der fruto, ficará. E se não der, depois manda cortar. Até aqui, meus irmãos. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para vocês nessa tarde, para nós refletirmos. E queria também deixar outro versículo que se encontra no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 10, a seguir, que diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Percebam, meus irmãos, que a palavra do Senhor nos disse que o Senhor, o dono da vinha, ele veio procurar fruto. Então, ele ficou triste, se entristeceu, porque ele chegando ali pelo 3º ano e viu que aquela árvore era inútil, ela não produzia frutos. Então, ele disse ao vinhateiro que cortasse aquele pé de figueira, porque aquele pé de figueira, perceba que ele estava plantado em meio a uma vinha. Perceba, meus irmãos, que então aquele vinhateiro disse ao Senhor: mestre, Senhor, dá mais um tempo para que eu venha escavar, estercar, e depois, quando o Senhor voltar, dê mais um tempo, quando o Senhor voltar. Então, se não produzir frutos, então o Senhor manda cortar, né? Então, meus irmãos, perceba que esse Senhor, dono dessa vinha, dono de todas as coisas, é muito claro, meus irmãos, o dono da vinha, dono de todas as coisas é Deus. E perceba, meus irmãos, que na passagem mais adiante, na palavra, tem outra passagem também que Jesus, ele vinha de longe, ele avistou uma figueira. E a palavra nos diz que Jesus, ele sentiu fome, porque essa figueira, ela era formosa. E nós sabemos, conhecedores, os leitores da Bíblia, sabemos que primeiro a figueira, ela primeiro produz os frutos, depois ela dá as folhas. Então Jesus, de longe, ele avistou que ela era uma figueira formosa, que ela deveria então ter frutos, porque primeiro dá-se os frutos, depois as folhas, e ela era muito viçosa. Jesus se aproximou daquela figueira e viu que ela era enganosa. Então Jesus, com uma só palavra, amaldiçoou aquela figueira, ela murchou e secou. E nesse caso aqui, meus irmãos, Jesus, Deus, ele está dando um tempo. Deus, ele é o nosso Senhor, e ele está dando tempo, meus irmãos. E esse fruto em que Deus, ele está requerendo de nós, é fruto para o reino dos céus. Amor, temperança, bondade, longanimidade, domínio próprio. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos, que nós devemos produzir frutos para o reino. Então, meus irmãos, perceba que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor nos diz que nós estávamos todos destituídos da glória de Deus, por causa que Deus, meus irmãos, não viu um justo sequer. Então ele enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para dar para nós, meus irmãos, tempo. Jesus quer dar para nós tempo para nós nos prepararmos, para nós se arrependermos dos nossos maus caminhos,
se converter, né, meus irmãos, dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados e se voltar a Cristo. Perceba, meus irmãos, que eu já vi pessoas na minha vida recebendo acusações de pessoas que são usadas por Satanás, que disse assim para a pessoa: se ela não tiver frutos, ela é uma árvore que não produz fruto, que tem que ser cortada. Então isso eu queria dizer para você, se está acontecendo na sua vida, que isso é um engano de Satanás, porque essa palavra quer dizer fruto para o reino dos céus, e quem abre madre e fecha madre só é Deus, só é Jesus. Assim como ele fez com Sara e Isabel, que já era avançada em idades, e elas eram pessoas estéreis, e Deus abriu a sua madre. Então, meus irmãos, tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então, eu queria dizer para você, aí às vezes você tem um desejo de conceber, de ser mãe e não consegue, confia. Porque a gente não tem que entender os planos de Deus. Não é fácil entender. Mas eu queria dizer para você, aprenda a confiar. Porque aqui, meus irmãos, o vinhateiro pediu a Deus mais um tempo. E é esse tempo que Deus tem dado para mim e para você, para nós vir produzirmos frutos. Porque a palavra do Senhor nos diz que sem amor é como um sino que retine. E no mundo, meus irmãos, onde nós estamos vivendo, nós estamos vendo que o amor, a palavra do Senhor, dia após dia, ela está se cumprindo, porque a palavra do Senhor nos diz, por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E perceba, no mundo onde nós estamos vivendo, o amor, meus irmãos, pelo dinheiro é maior do que o amor pelas almas, pelas vidas das pessoas. Perceba que hoje em dia as pessoas que se dizem pastores, elas aquilo ali para elas é uma profissão, não é um amor pelas almas, porque elas estudaram, fizeram teologia, então elas para eles, aquilo ali é como elas fossem uma profissão, não é um dom, um chamado, não tem mais o amor pelas almas, pelas ovelhas, porque, meus irmãos, para mim, o único bom pastor é Jesus. Jesus é aquele, meus irmãos, que deixa as 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Então, eu queria dizer para você, meus irmãos, atente para a palavra, porque a palavra do Senhor nos diz que os falsos profetas enganariam a muitos. E perceba os escândalos, meus irmãos, que está acontecendo no mundo, porque no mundo, meus irmãos, que nós estamos vivendo nos dias de hoje, as pessoas estão como a esposa de Ló, ficando pelo meio do caminho. Por quê, meus irmãos? Porque essas pessoas estão olhando para trás. Essas pessoas estão olhando para trás e elas estão ficando como a esposa de Ló. A esposa de Ló se transformou numa estátua de sal, porque todos são conhecedores, não sei, meus irmãos, se todos são conhecedores dessa história, mas eu acredito que sim. Dessa passagem da Bíblia, que Deus enviou 2 anjos para tirar a família de Ló de Sodoma. Então perceba, meus irmãos, que os anjos do Senhor tiveram que pegar a família de Ló pelas mãos e colocar para fora da cidade. Perceba a dificuldade que Deus tem na vida do ser humano para arrancar essa pessoa do pecado. Perceba, meus irmãos, como que é a dificuldade que Deus... para Deus não é difícil, né, meus irmãos? Mas a desobediência do ser humano. Deus precisou, então, que os anjos tirassem pelas mãos a família de Ló e colocasse para fora de Sodoma e Gomorra, para não ser destruído. Mas perceba que os anjos disseram para eles: vão e não olhem para trás. Então a esposa de Ló desobedeceu, olhou para trás e ficou pelo caminho, se transformou numa estátua de sal. E neste mundo, meus irmãos, onde nós estamos vivendo, as pessoas ficam olhando para trás, meus irmãos, para trás não é o seu caminho é para frente. Muitas pessoas estão ficando pelo caminho, porque de lá foi onde Jesus te tirou. Só Deus sabe quanto sofrimento, quantas lutas você já passou. Essas pessoas, meus irmãos, estão olhando para trás, estão voltando a porca se lamear na lama, o cachorro voltou a comer o vômito. As pessoas entregam a vida delas a Cristo, mas estão voltando a velhas práticas. E essas pessoas, meus irmãos, vão ficar pelo caminho, assim como a esposa de Ló, porque Jesus, ele é santo.
Jesus, ele é santo e ele vai vir buscar uma noiva limpa, pura, lavada no teu sangue. Jesus não vai vir buscar uma noiva prostituta que está no mundo servindo a dois senhores, fazendo a vontade da sua carne e dizendo que está servindo a Cristo. Perceba que a palavra do Senhor nos diz que o machado já está posto no pé das árvores. Perceba, o machado, meus irmãos, está posto, porque nós somos as árvores, nós devemos produzir frutos. E a palavra do Senhor nos diz... A palavra do Senhor nos diz que a carne, ela atenta contra o espírito. Então, meus irmãos, se nós for fazer a nossa vontade da nossa carne, nós vamos ficar aqui. Porque Jesus, ele vai voltar e nós vamos ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. E você, meus irmãos, vocês querem ficar aqui? Não vale a pena, meus irmãos. Perceba, nesse mundo de hipocrisia, nesse mundo de tristeza, de enfermidades que nós estamos vivendo, onde o certo é errado e o errado é certo. Meus irmãos, Jesus, ele está à porta. Então, Jesus, ele vai requerer da minha vida, da sua vida, a única coisa que ele requer de nós, meus irmãos, santificação. A palavra do Senhor nos fala que sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, eu queria dizer para você, meus irmãos, não perca seu tempo com os comentários que as pessoas falam, quer ser mais santo do que as outras pessoas. Sim, Jesus disse ser santo como ele é santo. Viver em novidade de vida. Fazer disso aqui, meus irmãos, novidade de vida. Não adianta, meus irmãos, Satanás, Lúcifer, ele é o que mais conhece as escrituras, mais conhece a Bíblia. Mas nada te adianta se você conhece e não obedece. Você tem que fazer, meus irmãos, das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, novidade de vida. Então, eu queria dizer para você, meus irmãos, o caminho é para frente, produza fruto para o reino, que é amor, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio. Não se esqueça, meus irmãos, o amor, a palavra do Senhor nos diz que sem o amor, né, meus irmãos, não adianta nem entrar no fogo. Então, eu queria desculpe, meus irmãos, não adianta nem entrar no fogo se não tiver amor. Então, eu queria dizer para vocês, produza fruto para o reino. Amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Fica firme, meus irmãos, essa é a meditação que eu queria trazer para vocês nessa tarde. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, com muita saúde e vida, meus irmãos. Fiquem todo com Deus, persevera, caminha para frente, meus irmãos, não olhe para trás. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.